Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria aí que retomamos as nossas aulas de ética profissional e agora nós vamos tratar do capítulo 4 dos artigos 27 a 29, e esse capítulo 4 trata das relações com os colegas, os agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Então vamos começar pelo artigo 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará os seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Então, os advogados, nas suas relações com os colegas de profissão, com os agentes políticos, com as autoridades e com os servidores públicos e os terceiros em geral, ele deverá observar o dever de urbanidade e tratar todos com consideração e respeito. Ao mesmo tempo, ele deve preservar os seus direitos e prerrogativas e exigir tratamento adequado daqueles com os quais se relaciona. Parágrafo 1º do artigo 27, ele vai dizer o seguinte: o dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, quando houver pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, esse dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações que se relacionem a esse pleito. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Então, se houver um caso em que um advogado tenha sido ofendido na sua honra, né, ou houver uma ofensa à imagem institucional da OAB, medidas cabíveis devem ser adotadas e deve ser instaurado um processo ético disciplinar, dando-se ciência às autoridades competentes, inclusive para que elas possam apurar a existência de um eventual litígio penal. Tudo bem com o artigo 27? Podemos passar ao artigo 28? Então vamos lá. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância de boa técnica jurídica. Ou seja, uma correta atuação profissional, né, considera-se que é um imperativo dessa correção o uso de linguagem escorreita e polida, né, bem como a observância de uma boa técnica jurídica. Então, um advogado ele não pode usar qualquer linguagem, mas ele deve ter uma linguagem adequada com o decoro profissional, né, com a dignidade profissional. E, por fim, o artigo 29. O artigo 29 ele vai dizer o seguinte: o advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviço advocatício, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhe-á tratamento condigno, que não os torne subalternos seus, nem lhes alvilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável, né? Então, o que aí está dizendo? Se você trabalha com outro colega, né, na prestação de serviço advocatício, seja em caráter individual, você atuando com outro colega, seja no âmbito de uma sociedade advocatícia, ou ainda numa empresa, ou ainda numa entidade em que você atue como advogado,
é preciso que todos lhes prestem um tratamento condigno, né? Não lhe trate com subalternidade e muito menos avilte a sua remuneração, os seus honorários advocatícios, devendo ser aplicado o mínimo fixado na tabela de honorários, quando isso for aplicável. Parágrafo único do artigo 29. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trata, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possam adotar com o mesmo objetivo. Então, o que diz esse parágrafo único? Quando os honorários praticados por empresas ou entidades públicas ou privadas, né, forem aviltantes, os advogados que são responsáveis pelo departamento jurídico, né, serão instados a corrigir eventuais abusos, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica para fazer valer esse parágrafo único do artigo 29. Isso também não impede que a OAB, né, adote medidas com esse objetivo. Tudo bem até aí? Então, com isso, encerramos o capítulo 4 e fizemos a leitura dos artigos 27, 28 e 29 do Código de Ética da OAB.